Beleza pura, galera? Seguinte, eu tô aqui pra não falar do caso Marcinho, ex-jogador do Botafogo, chegou a ser convocado pelo técnico Tite, serviu a seleção brasileira, que se envolveu no último dia 30 num acidente automobilístico vitimando uma pessoa. E por que eu não falo sobre este tema? Eu vou explicar. Porque é um assunto da editoria policial. Eu vou ser mais sucinto ou mais cirúrgico, ok? Antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, que você ativasse o sininho, que você comentasse, porque eu tô começando agora no YouTube. Eu preciso ter aí uma temperatura, se a galera tá ou não curtindo, para eu saber se eu continuo ou não produzindo conteúdos aqui no meu canal do YouTube. Beleza? Então vai lá, se inscreva no meu canal, vai me ajudar também. Muito. Bom, vamos lá. Ao longo da minha carreira, eu já convivi com várias situações graves, de atitudes de jogadores fora das quatro linhas, fora do clube, fora do treino. Posso citar muitos casos, desde o acidente com o Edmundo, em 95, passando por jogador que se envolveu em briga, violência doméstica, acidentes de carros, envolvimento com droga, são muitos casos. E quando é que o repórter esportivo, o jornalista esportivo precisa falar sobre isso? Quando o assunto reflete no futebol. Por exemplo, e aí eu vou pegar o momento atual do Marcinho, ok? Ele se envolveu num acidente. Ele deixou de ir em algum treino? Não. O contrato dele com o clube foi rescindido por conta disso? Não. Ele deixou de ir a algum jogo? Não. Ele foi punido por algum clube? Não. Então o assunto é exclusivamente da editoria policial. Não houve reflexo nenhum no esporte, no futebol. Não é que se não deva falar sobre o tema ou se esconder o assunto, não é isso. Mas não é na editoria esportiva que você vai tratar de um acidente automobilístico. Esquece que é um atleta de futebol. Se ele fosse engenheiro, se ele fosse médico, advogado, eu falaria? O jornalista esportivo deveria falar? Claro que não. Mas é um atleta de futebol, uma profissão como outra qualquer. Mas como não houve reflexo no futebol, esse assunto não tem que ser tratado, não tem que ser debatido, não tem que ser discutido, não tem que ter muitas informações. Simples. No caso do Marcinho, porque é o momento atual, então estou usando como exemplo. O ex-atleta do Botafogo, lateral direito Marcinho, se envolveu em um acidente na Barra da Tijuca, vitimando uma pessoa. Estes desdobramentos ficam por conta da editoria policial. Vou pegar um outro exemplo aqui. O goleiro Bruno, tá? É um crime nacional. Ficou conhecido no Brasil inteiro. Você não, que eu não sou rei da verdade, mas no meu modo de falar, e assim eu agi na época, tá? O goleiro Bruno, houve o reflexo no futebol? Por exemplo, Bruno cometeu aquele crime lá, pá, faltou ao treino. E aí você tem que falar, Bruno faltou ao treino. Por quê? Foi prestar depoimento, ok? Flamengo rescindiu o contrato do Bruno por conta dos crimes que estão sendo investigados pela polícia. Ok, porque houve reflexo no futebol. Bruno vai voltar a jogar bola, ok? O clube tal está negociando com o Bruno o retorno dele ao futebol. Então, no meu modo de ver, você só pode falar de algo que envolva o atleta quando há reflexo no clube. Um jogador, por exemplo, brigou na rua, na boate, uma confusão danada, brigou na boate, ok. Baran, jogador do Fluminense, se envolveu em uma briga na boate. Os desdobramentos dessa briga não é problema do jornalista esportivo. Agora, faltou ao treino. Por que ele faltou ao treino?
porque ele foi prestar depoimento por conta da briga. Ok. Paran faltou ao treino porque foi prestar o depoimento. Ou jogador se machucou na briga, não joga. Por que ele não joga? Não joga porque sofreu uma lesão por conta da briga, ou por conta do acidente, ou por qualquer outro fator. Essa é a minha maneira de pensar, é a maneira que eu sempre agi em toda a minha carreira. Passei por vários momentos de jogadores que se envolveram em situações graves fora das quatro linhas. E eu só cito o que se reflete no futebol, no clube, né, no treino, jogo, rescisão de contrato, alguma coisa do tipo. Eu vou dar outro exemplo aqui. Júnior Baiano. O Júnior Baiano, para quem não se lembra, zagueiro do Vasco, quando o clube conquistou a Copa João Avelange de 2000. E aí houve aquele jogo contra o São Caetano, em que houve uma confusão em São Januário, o Alambrado cedeu e o jogo foi suspenso em dezembro de 2000. Aí o caso foi parar na justiça e o STJD determinou que um novo jogo fosse realizado em janeiro de 2001. E aí o São Caetano correu atrás dos jogadores que estavam de férias, o Vasco a mesma coisa, o elenco de férias, dentre eles o Júnior Baiano. Participou do jogo e caiu no exame antidoping. E foi constatado no exame uso de drogas. O Júnior Baiano foi punido. Então, como é que eu tratei na época? O Júnior Baiano caiu no exame antidoping e foi punido. Daí pra frente começou-se, né? Como que ele caiu, o que ele fez, aonde ele fez, por que fez, com quem. Não é um problema no jornalista esportivo. Você tem que se ater ao que acontece na esfera esportiva. Acompanhei o julgamento no STJD e deu. Acabou. O resto, fora de campo, não é problema do jornalista esportivo. A não ser quando se reflete no futebol. Deu para entender, né? Muito obrigado pelo carinho, pela paciência, pela compreensão. Beleza? Se inscreva aí no meu canal, só para dar uma moral.